esta palestra foi sugerida por um dos elementos aqui da nossa plateia, que hoje não pode estar aqui, mas que vai certamente assistir depois por estas novas vias de comunicação. Mas esta palestra não se direciona única e exclusivamente aos jovens, é sobretudo para nós percebermos um pouco mais dessa fase da juventude, a que damos também o nome da adolescência. E há alguns anos atrás, a adolescência, ou seja, esse período de crescer e de se desenvolver, não passava de uma sala de espera para o mundo adulto. Eu digo isto porque ao pai ou à mãe, como nós bem nos lembramos, lhes bastava falar ou até olhar e os filhos acatavam. Hoje em dia, não. Hoje em dia não vemos mais isso. Agora, o que vemos é muitos adolescentes excessivamente rebeldes ou então demasiadamente egoístas, acharem-se o centro do universo, o único objeto de interesse. Claro que há exceções, mas eu falo em termos gerais. E então, por maior que seja o nosso esforço, como pais, como amigos, como parentes, em tentarmos saber quem são os nossos filhos, quem são esses parentes, por mais que sondemos as suas almas, por mais que procuremos traçar-lhes aquele perfil, descortinar qual é a sua personalidade, estudar as suas atitudes, medir até os seus comportamentos, parece que nós nunca obteremos êxito em saber quem realmente eles são. Porquê? Porque embora eles estejam sob o mesmo teto, eles comam connosco à mesa, eles vistam as roupas que nós lhes compramos, eles tenham aprendido quase tudo connosco, eles não pensam como nós, na grande maioria das vezes. E isto dá-nos muito que pensar, porque afinal de contas nós somos aqueles que têm o papel primordial diante da construção daquilo que eles estão a ser, daquilo que eles estão efetivamente a formar-se. E, no entanto, parece que existe um distanciamento entre nós que não se explica, que não se sabe de onde vem. Pois o Espiritismo explica-nos, começando logo por nos dizer que nossos filhos são espíritos. E isto é muito importante de dizer. Não são propriamente nossos. E ainda há bocadinho disse na rua, a minha Joana. Eu mesma tenho essa tendência de considerar, de utilizar este termo, minha. Mas, na verdade, eu venho aqui dizer-vos e venho consciencializar-me também a mim mesma, uma vez mais, que eles não são nossos. O próprio Espiritismo assim nos diz. Eles vêm através de nós, mas não de nós, diz-nos o Espiritismo. Embora vivam connosco, eles não nos pertencem. Eles são espíritos imortais que nos foram concedidos por empréstimo e durante, aliás, um determinado tempo, não é? Um determinado espaço de tempo, com vista à reeducação desses mesmos elementos nas suas diferentes etapas. E nós sabemos que a vida se compõe de etapas. Quem já se encontra, se calhar, numa fase mais avançada, repara muito bem nisso, que a sua vida teve uma sequência de etapas. Portanto, os nossos filhos, por assim dizer, são presentes, quando muito, mas não são propriedade nossa. Este é o primeiro fundamento aqui de hoje. E o que é que nós temos de ver com relação a essas etapas? O Espiritismo vem nos dizer que todas elas são importantes e que depois de superada a primeira, aquela etapa inicial desta nova reencarnação, a que nós damos o nome de infância, não é? O espírito necessita de experimentar ainda um período de amadurecimento. E esse amadurecimento vai ser biológico. Nós sabemos, quem não sabe isso, não precisamos vir ao Espiritismo para o sabermos, não é? Em que o seu corpo passará por determinadas transformações físicas, mas também sabemos pelo Espiritismo, e aliás a própria psicologia também o afirma,
que essas crianças, agora nessa nova etapa, nessa nova fase, passarão igualmente por uma série de alterações emocionais, que por serem de ordem íntima, costumam ser instáveis nesta fase. Por isso se diz que a adolescência é uma coisa difícil de passar, não é? Difícil de suportar. E então isso explica essa instabilidade, essas emoções ao rubro que nós vemos por parte deles, não é? E que nós mesmos também já tivemos, não podemos esquecer disso. Isso explica porque é que umas vezes os adolescentes, por exemplo, se apresentam extremamente irritados, até impulsivos, respondões. E outras vezes parecem estar sob um ataque de euforia, de alegria, de uma coisa por demais, e logo a seguir, não é? Adentram numa intensa e inexplicável tristeza também. E andam assim, não é? Ao rubro, ora lá para cima, todos eufóricos, ora cá para baixo, todos combalidos, sem saber o que andam a fazer à vida, desmotivados, desanimados, enfim. Então isso explica o facto de um dia amarem, por exemplo, profundamente a uma pessoa, a alguém que para eles de repente se tornou a pessoa mais importante do universo, como eles dizem, não é? E logo na semana seguinte, ou dali a horas, também pode acontecer, não é? Odiarem essa mesma pessoa só por uma insignificância qualquer. Quem não passou já por isto? Todos nós, não é? Então, diante de tantas emoções, é natural surgirem incompatibilidades, vamos lhe chamar assim, dificuldades de relacionamento, principalmente com os pais, que passam a ser considerados cotas, antiquados, né? Ultrapassados e não vou dizer mais. E é o que mais a eles lhes lembra. Mas tudo isso que não nos assuste, porque tudo isso até aqui faz parte desse processo de amadurecimento, de um processo de autoafirmação em que o jovem se encontra. Então isso até aí é natural. Quando isso deixa de ser natural, quando o nosso filho, por exemplo, se refugia demasiado, se isola por completo, não conversa, não come connosco no momento das refeições, e se denota nele, por exemplo, uma constante melancolia, tristeza, depressão, aí devem ser acionados outros meios para o ajudar. Porque nesse ponto nós poderemos dizer aquele irmão, que é nosso irmão, é nosso filho, mas também é nosso irmão, não é? Porque somos todos irmãos, está efetivamente em sofrimento. E aí é preciso acorrer para outras instâncias. Mas o Espiritismo também nos ajuda nesse sentido. Como? Primeiro dizendo-nos que ninguém se assuste por estas primeiras tentativas de impulsividade, de quererem bater o pé, de autoafirmação, porque afinal de contas, também nós, de há séculos e séculos, temos vindo a sobreviver a este tumultuado período da nossa vida. Então, se nós sobrevivemos, sabemos, é já um consolo, saber que eles também hão de sobreviver, não é? O que importa é nós termos atenção enquanto pais, enquanto parentes ou até mesmo enquanto amigos, porque a nem todos coube esta missão de ser pai ou de ser mãe, não é? Que este período pode tornar-se mais fácil, e isso é importante passarmos aqui hoje. Esse período pode efetivamente tornar-se mais fácil dependendo do apoio, da amizade que nós lhe prestarmos durante esse período àquele jovem que precisa de orientação, que precisa da nossa ajuda, sem dúvida, não é? Também importa que os adolescentes saibam que esta fase da vida, além de passageira, ou seja, tudo passa, e é bem verdade, não é? Pode também tornar-se muito útil para eles se eles souberem aproveitar desse momento, desse período, para se conhecerem melhor. Que é outra dos convites que o próprio Espiritismo nos faz sempre. Nós já estamos para lá dessa fase da adolescência, continuamos a dizer aqui na Associação e a falar da necessidade de nos conhecermos, de nos analisarmos, pois ao jovem mais fácil é. Porque naquela idade de tanto tumulto, eles vão reconhecer também em si muitas aptidões, muitas capacidades e muitas fragilidades.
se eles prestarem atenção, chegarão certamente à fase adulta conhecendo-se muito melhor. Já com, vamos dizer assim, com meio do trabalho feito, pelo menos, não é? Porquê é que eu digo tudo isto? Porque, segundo o Espiritismo, a adolescência é uma fase de readaptação. Não é mais do que isso. Uma fase de readaptação, mas não de um ser que nasceu agora ali, naquela família e que não teve uma história. É a fase, sim, de readaptação, mas de um espírito que agora se tenta adaptar a esta sua nova jornada pela Terra. É aquela época em que esse espírito está precisamente a reassumir a sua verdadeira condição, ou seja, a apresentar os seus defeitos, mas ao mesmo tempo também a demonstrar as suas virtudes. Tudo aquilo que ele carrega em si mesmo como herança de si próprio, proveniente dos séculos de experiências que ele já teve. Isso é o que o Espiritismo nos vem dizer. Então, nesta fase da adolescência, da juventude, se os problemas psicológicos, as tendências morais e o próprio caráter começam a manifestar-se naturalmente, isso deve-se ao facto daquele mundo mental do próprio jovem já não se encontrar aprisionado às fronteiras do recinto familiar, como se encontrava na primeira fase, que era a fase infantil. Portanto, ele agora como que despertou, e esse despertar traz para cima, traz aqui para a superioridade, assim, para as margens, está-me a faltar a palavra, todo aquilo que ele guardava. Que ele, afinal, por isso é que nós às vezes dizemos assim, meu Deus, mas o que é que eu criei? Não é? Nós dizemos muitas vezes expressões neste sentido, quando nos sentimos confrontados ou quando vemos ali alguma coisa que não esperávamos, que nos desagrada. E damos connosco até naquele confronto de dizermos, mas eu não te eduquei assim, eu não te fiz, eu não te disse que era assim, porque é que tu agora ages desta maneira? E por aí adiante. Porque ele, no fundo, está simplesmente a revelar-se. Então, agora ao jovem, podemos dizer assim, num exemplo muito mais leve, procede como um filhote de pássaro, que abandona pela primeira vez o seu ninho para poder ensaiar os primeiros voos e passar a enfrentar perigos maiores. E isso a nós, enquanto pais, assusta-nos muitas vezes. Nós queremos, quantas vezes, super protegê-los, acondicioná-los debaixo das nossas saias, já não digo, porque hoje as senhoras já quase não usam saias, mas é mais ou menos isso. Quando o Espiritismo nos vem dizer, lembram-se do que eu disse lá atrás, eles são nossos, mas por empréstimo, por determinado período de tempo. Da nossa missão é educá-los o melhor possível, porque sabemos que um dia eles vão bater asas, qual pássaro, e voar, não é? Tomar a sua própria vida. O que nós vemos acontecer, os problemas da adolescência, é que hoje em dia, e infelizmente isso está a acontecer muito, há um certo abandono dos pais. Nós vivemos, não que isto sirva de desculpa, mas nós vivemos tão ocupados com tantas coisas, envolvidos em tantas tarefas, que acabamos muitas vezes por esquecer aquele ser que está ali, tantas vezes em agonia, a precisar de uma palavra, a precisar de uma atenção, e a precisar até de um bocadinho de conversa, não é? Então o que acontece, como eu vos digo, é que muitos pais parecem abandonar os seus filhos, não no sentido de não querer saber, mas acabam por abandonar, lá está, ou porque estão demasiado entretidos com outras coisas, ou porque consideram que os seus filhos, com a idade que já têm, já possuem as condições para enfrentar e para superar por si mesmos todas aquelas circunstâncias da vida. E isso é um erro. Pensarmos que eles, só porque já têm 14 ou 16, e nós às vezes até dizemos isso, eu na tua idade já fazia assim, não é? Olha, com essa idade ainda fazes isto, não era já de esperar que tivesses esta, atitude. E nunca mais nos calamos. Por isso é que eles dizem que mãe é chata, pai é chato, não é? Mas o Espiritismo vem lembrar-nos de uma coisa muito importante. Filhos não se criam. Nós criamos, ou criávamos, porque hoje em dia também já são poucas as pessoas que criam, não é? Nós criávamos era galinhas, galos, perus,
Hoje em dia, quando muito criamos gatos, cachorros, passarinhos, não é? Mas os filhos não se criam, os filhos educam-se. O Espiritismo vem dizer-nos isso. Então, vem dizer-nos ainda que pai ou mãe são um papel que Deus nos deu. Nós precisamos estar conscientes disso. É um papel que Deus nos deu. Aos pais cabe a tarefa de amparar os filhos, dispensando-lhes, eu vou pegar um bocadinho o que a Ana Luísa nos falou há bocadinho, dispensando-lhes todo o amor necessário, mas também toda a educação em falta. E aqui pensamos, e nós? Trazemos um manual de instruções a dizer como ser pai, como ser mãe? Nós estaremos realmente preparados para ser o melhor nesse papel? Ainda não trazemos esse manual, que eu saiba, gravado por aqui. Mas quem sabe, um dia mais tarde, no mundo da regeneração, aos pais não seja exigida essa cartilha, se está preparado ou não, para efetivamente enverdar nesse papel. Não sabemos, não é? Então, que ninguém terceirize, ou seja, que ninguém relegue para os outros a educação dos próprios filhos. Porque não podemos deixar para amanhã, o ditado assim o diz, não é? Aquilo que nós devemos fazer hoje. Tanto a infância quanto a juventude são momentos de grande relevância para o espírito. Para esse espírito que ainda está na fase de crescimento, em fase de amadurecimento. Nós não estamos a vida toda, então eles também o estão. E muito mais do que nós ainda, não é? Porque os tumultos são maiores, as necessidades são maiores, a incompreensão com relação a muitas coisas da vida é maior, porque a experiência, à partida, é menor, não é? Então, por esse mesmo motivo, o Espiritismo nos diz que nós devemos investir o máximo que pudermos nessas fases, nessas primeiras fases, procurando modelar-lhes o caráter e facultar-lhes o desenvolvimento dos valores necessários. Porque, segundo o Espírito Emmanuel, ele diz assim: a ciência de educar é nada mais, nada menos que ensinar, repetir e esperar. Ensinar, repetir e esperar. Não aprendeu? É ensinar, repetir e esperar. Que é o que fazem as mães, sobretudo. Por isso é que são apelidadas de chatas, porque repetem e repetem e repetem, não é? E eles às vezes até dizem: mas porquê que me estás sempre a dizer isso? E a gente acaba por dizer: estou sempre a dizer isto precisamente porque ainda não interiorizaste isto. E esse é o nosso papel, não é? Então é o que fazem, por exemplo, todas as mães, quando constantemente relembram aos seus filhos para não deixar a toalha do banho em cima da cama. É uma das coisas que eles fazem sempre, não é? Por mais que a gente diga. Então, educar é aquela tarefa extremamente desafiadora. E educar não é coisa que a gente diga assim: olha, vou educar de segunda a sexta e sábado e domingo tiro férias. Ou vou educar só durante o período da escola, que é para que ele vá mais ou menos ajeitadinho, e depois nas férias a gente faz uma pausa. Não dá como fazer pausas, não é? Não há essa forma de fazer pausas. É a tempo inteiro e é a vida inteira. Mas ao mesmo tempo esta tarefa, para além de ser desafiadora, o Espiritismo vem nos dizer que ela é de grande importância para todo o conjunto social. Ou seja, para nós termos aquela ideia presente de que nós, quando estamos a educar a um filho, não estamos só a educar um filho, estamos a educar a futura sociedade. No fundo, esta palestra resume-se em dizermos que nós seremos herdeiros daquilo que nós fizermos e daquilo que nós deixarmos. Basicamente é isso. Mas vamos continuar, não é? Já disse o fim, mas vamos continuar. O que é que acontece, porém, para que a maioria das pessoas não dê demasiada importância, não dê assim tanta importância a este aspecto da educação, do passar valores, do relegarmos se calhar para os outros aquilo que nos competia a nós? E não façamos isso, porque olhem que as escolas já sofrem muito, com pequenos tiranos por lá, a querer mandar em tudo e em todos, a faltar ao respeito aos professores e aos próprios colegas. Portanto, não façamos isso, porque isso já está mais que visto que isso não é caminho.
é o nosso papel enquanto pais, é que é o papel preponderante nesse aspecto da educação, aquele papel preponderante que poderá atenuar todas aquelas oscilações que muitas vezes são vistas ou sentidas durante a adolescência. E nós temos que buscar ferramentas, e ainda bem que o Espiritismo também nos ajuda nesse sentido, para fazer com que essa fase, esse período, seja ele mais ou menos longo, porque isto também depende da maturidade de cada ser, não é? Seja levado com o máximo de tranquilidade possível e com o máximo de equilíbrio possível. E isso exige muito de nós. Exige deles, mas sobretudo de nós, não é? Então o que é que acontece? Como eu vos estava a dizer, acontece é que muita gente desconhece estas coisas, que é o que nós vemos por aí. Nós sentimos, nós que já vimos ao Espiritismo, sentimos isso. Ai, se aquela senhora soubesse que seu filho é um espírito, não é? Que não deveria agir assim desta forma com ele, porque se ela soubesse, e a gente tem logo vontade de dizer estas coisas, de falar do Espiritismo, umas vezes proporciona-se, outras vezes não. Mas a verdade é que isso denota que a maior parte das pessoas tem falta de estrutura espiritual. Sobretudo, desconhecimento. O desconhecimento da lei das reencarnações. E esse fato, nós precisamos conhecê-lo. Nós já o conhecemos, então nós, enquanto espíritas, precisamos de o fazer chegar aonde ele está realmente a fazer falta. Acreditem, não acreditem, mas a palavra passa a palavra, não é? A palavra puxa a palavra, certamente haverá sempre alguém, pelo menos, que ficará com aquela coisinha atrás da orelha e que vai pensar, pelo menos, no assunto. E isso é muito importante. Porque é o facto de nós não sabermos, ou seja, da maioria das pessoas não saber da lei da reencarnação, que faz com que muita gente ache que pode viver à revelia das leis que regem o universo. Mas não é assim. Nós já sabemos que tudo aquilo que semearmos, colheremos. Direta ou indiretamente, aquilo vai voltar para nós. Porquê? Porque nós, afinal de contas, também já sabemos que todos nós trazemos deveres educacionais estabelecidos por leis que sustentam todo um equilíbrio. E que nós, quando falhamos com isso, não poderemos querer, em resposta, equilíbrio. Nós vamos obter, em resposta, desequilíbrio, não é? Então, fiquemos cada vez mais conscientes disso. E se hoje todas as palavras que eu disser, metade ou mais de metade delas desaparecerem da nossa cabeça, que pelo menos fiquemos com esta ideia deste nosso papel, da consciencialização que o mundo deve ter, de que nós somos espíritos, de que os nossos filhos nos são dados por empréstimo, por determinado tempo apenas, que a nós nos cabe fazer o melhor por eles, mas que também nós vamos ser herdeiros daquilo que nós fizermos, daquilo que nós também não tivermos feito, não é? Então, mediante o cumprimento ou não dessas leis, vejam como é que as coisas procedem. Nós, amanhã, ou seja, de futuro, receberemos as glórias e as bênçãos do dever cumprido, assim nos dizem os benfeitores espirituais, e isso nos dará a tal paz de consciência, a consciência tranquila, mas também poderemos vir a receber as decepções, os desgostos, provocados pelo nosso desinteresse. E isso vai reverter-se, obviamente, em angústia e sofrimento para nós. Então nem pode ser de outra maneira. Isto é assim que funciona. Quem somos nós para pôr em causa o funcionamento do próprio universo? Então daí a importância de bases bem estruturadas no respeito e no amor. Duas premissas fundamentais para que se estabeleça a tal sociedade que nós queremos ver, que nós ansiamos por que se concretize, não é? Uma sociedade justa e ao mesmo tempo uma sociedade feliz. Então cabe a nós fazermos de tudo para que essa sociedade vingue, não é? E se fortaleça cada vez mais nestes dois pilares, do respeito e do amor. Então essa tarefa, diz-nos o Espiritismo, essa tarefa, meus amigos, começa na família. Por isso eu dizia que não terceirizemos para os outros esse papel, porque essa tarefa, ou seja, essa empreitada, podemos dizer assim, começa logo no momento em que dois parceiros se unem um ao outro e constituem família. Ou seja, a família em si é, segundo os benfeitores espirituais, o laboratório moral para as experiências da evolução.
o lugar onde se caldeiam, ou seja, onde se fundem os sentimentos, onde se trabalham as emoções, onde se proporciona a tal oportunidade de virmos com mais equilíbrio, de nos mantermos com equilíbrio. Então a família, por isso mesmo, representa aquele conjunto de seres que se unem pela consanguinidade, sim, mas sempre objetivando um empreendimento superior. Há objetivos por detrás de cada família. Nós não estamos juntos, como dizemos aqui tantas vezes, não estamos juntos por acaso. Há coisas que precisam ali ser trabalhadas. Nós sabemos, e aliás, nós sentimos até, que nem sempre a família se constitui por espíritos afins, por espíritos afetivos, compreensivos, fraternos entre si. Nós sabemos disso, que as dificuldades começam logo aí, porque nós somos diferentes, não é? E então poderíamos dizer, há famílias bênção e famílias provação, ou seja, há famílias que reúnem espíritos que se identificam entre si, que se identificam naquela ideia do que deve ser um lar, do que devem ser os deveres de cada um, que buscam por isso mesmo crescer moralmente em conjunto, mas e sim beneficiam até o próprio lar, fazendo com que aquele lar seja um lar harmonioso. Nós às vezes vemos assim famílias que, olha, não precisam de ser ricos para serem harmoniosos, né? A gente até às vezes se espanta, que dizemos assim, olha, são pobres, mas são unidos, né? Esse é um lar bênção, são famílias bênção mais propriamente. Mas existem as outras famílias, né? As outras que são caracterizadas por conflitos, que se apresentam ainda por cima esses conflitos desde cedo. Quantos bebés não rejeitam logo a mãe, até no momento de mamar no peito, não é? Quantas crianças, quando ganham a possibilidade dos primeiros passos, não pontapeiam logo o pai, ou o avô, a querer denotar que há ali já um atrito, mesmo que o avô ou o pai nunca lhes tenha feito nada de mal. Nunca na vida presente. Não podemos esquecer que somos espíritos milenares, não é? Então essas famílias apresentam, essas famílias mais de provas, não é? Apresentam essas animosidades, essas dificuldades, esses conflitos, esses choques contínuos. No fundo se traduzem em revoltas que parecem revoltas sem descanso. Estamos sempre naquilo, não é? Naquele picanço, como nós dizemos. Mal acordamos, já estamos, não há motivo, mas a gente já está uns contra os outros, não é? Por que será? Amantes que se corromperam, diz-nos o Espiritismo, e se abandonaram, renascem na condição de pais e filhos, isto só são exemplos, a fim de alterarem um comportamento afetivo e sublimarem as aspirações. Inimigos que se atiraram em duelos políticos, ou religiosos, ou afetivos, que esgrimiram armas, que se feriram, que se mataram, também retornam quase sempre na mesma consanguinidade, a fim de superarem as antipatias lá do passado. Traidores de ontem refugiam-se agora ao lado das vítimas para conseguirem o seu perdão. Porque ninguém, diz o Espiritismo, ninguém foge dos seus atos. E isto não é castigo. É a busca do tal equilíbrio. Se desequilibrarmos, precisamos de nos reconciliar de novo, de buscar esse caminho de equilíbrio. Então renasce no lar, afinal de contas, ou seja, na família, que se tem como necessidade, nem sempre naquela que se gostaria, não é? É o que nós vemos também. Porque o propósito, desculpem, ou seja, o intuito, o objetivo é sempre, e o Espiritismo está-nos sempre também a dizer isso, é sempre o de progredirmos. A nossa vida tem sentido. Nós não estamos cá apenas para nascer, crescer, vivenciar muitas experiências e depois um dia morrer. Nós estamos cá com o objetivo de crescermos, de preferência em conjunto, de limarmos as nossas imperfeições, e isso, só aquela convivência bem apertadinha, aquela convivência que nos obriga ao dia a dia, sob o mesmo teto, é que propicia esse crescimento. Para nós dizemos, é difícil, agora tenho que levar isto toda a vida. Temos, e assim terá de ser, nesta e até em futuras reencarnações, como muitas vezes acontece, quando nós delegamos as nossas funções, quando nós, por exemplo, paramos de insistir na reconciliação, no entendimento e por aí. Então, o que é que nós vemos quando nós não nos empenhamos
nós vemos o resultado na própria sociedade, não é? Vemos, por exemplo, na sociedade juvenil, uma sociedade, uns jovens completamente desorganizados, revoltados, agressivos, desorientados até, depressivos, que é o que também temos visto muito hoje em dia, jovens que deambulam por caminhos escusos, que não era por aí certamente que nenhum pai gostaria de os ver, o caminho da droga ou da violência, do crime, ou até dos desacertos sexuais, que também acontece isso, não é? E isso, eu não vou entrar hoje aqui, mas isso é fruto um bocadinho também daquele ambiente, daquilo que ele já traz e daquele ambiente que lhe propicia isso, que o deixa, vamos dizer assim, a descoberto. Nós precisamos de encontrar formas de os proteger um pouco nisso, desse aspecto, que é o que nós procuramos, não é? Não no sentido de proteger, não os deixando sair, não os deixando conviver, não estou a falar nesse aspecto, mas estou a falar no sentido de os proteger, fornecendo-lhes a tal bagagem necessária que só a educação possibilita. Então devemos estar atentos, por exemplo, a que o lar tem de ser aquela escola real da educação, o lugar que lhes faculta encontrar a tal resistência espiritual. Essa resistência espiritual encontra-se numa das profilaxias do espiritismo que nós tanto recomendamos aqui, que é o Evangelho do Lar. Não há como esse momento em família para se falar de tudo um pouco. Se nós, uma vez por semana, temos aquele dia em que também aproveitamos os restos e comemos de tudo um pouco, fazemos assim uma refeição de tudo um pouco, por que não ter também um dia por semana em que em conjunto também falamos de tudo um pouco? Porque nós, quando abrimos o Evangelho e lemos uma mensagem dali, a início até podemos pensar, agora esta mensagem, porquê é que veio esta mensagem? O que é que eu vou dizer a respeito desta mensagem? Sigam com fé. Depois da mensagem lida, de iniciado assim um discurso, se deixarmos o pensamento correr, vão-nos logo ocorrer uma série de coisas que a espiritualidade amiga que assiste ao nosso lar, que também está ali, vai levar-nos nesse sentido para que sejam ali trabalhados aspectos que precisam ser conversados, que precisam ser esclarecidos. Eu digo isso porque eu noto isso no meu Evangelho do Lar. Ou seja, o Evangelho do Lar, por exemplo, não é preparado como uma palestra, mas sai quase que às vezes parece uma autêntica palestra. E não sai só a palestra da parte da mãe ou da parte do pai, também sai a palestra da parte dos filhos. Porque os filhos, nós muitas vezes nos esquecemos, também têm coisas a dizer. E esse momento possibilita, permite que eles também alarguem a sua voz, não é? Digam o que lhes vai lá dentro. Limemos ali as tais arestas que, se não forem limadas, causam conflito, mas que quando conversadas ficam logo ali, arrumadas, terminadas, não é? Outras virão, porque a vida é assim, mas aquelas, pelo menos, ficam ultrapassadas. Então, nós devemos estar sempre muito atentos e procurar fundamentar-nos nestas bênçãos que o Espiritismo nos traz. O Evangelho do Lar é uma delas. E estar atentos também a outro aspecto. É ao conteúdo da mensagem que nós passamos no dia-a-dia. Porque nós muitas vezes pomos no papel de pais. E no papel de pais achamos que somos os detentores da razão e os sábios. E nem sempre nós estamos com a razão do nosso lado, nem sempre temos a sabedoria suficiente para nos colocarmos nesse papel de sábios, de detentores da verdade. E nós fazemos-nos muitas vezes realmente demonstrar por outras, não naqueles momentos do Evangelho, mas é depois no dia-a-dia. Porque nós não tomamos muita atenção, mas as palavras que às vezes falamos, as atitudes que às vezes tomamos, as mentiras, que às vezes até dizemos ao filho ou à filha para dizer, para se desculpar, olha, diz lá a fulano que eu não estou em casa. Tudo isso é uma mensagem que passa. E nós muitas vezes não damos conta disso. Mas isso são mensagens educacionais, neste caso, ao contrário, não é? Que passam. E nós muitas vezes também dizemos coisas que propriamente não ofendem. Na maneira, ou seja, não são as palavras propriamente que ofendem, mas a forma também como o dizemos também o pode ofender. Também temos de ter atenção a isso. Ou seja, não é só
propriamente aquilo que nós dizemos, mas também a maneira como nós o dizemos. Então lembremos-nos sempre que somos espíritos diferentes. E nós, na verdade, queremos é que eles sejam igualzinhos a nós. Esse é outro erro nosso. É que nós queremos que eles sejam iguaizinhos a nós. Lá está. Então, se fomos nós que lhes demos a roupa, que lhes damos a comida, que lhes damos o teto, que lhes ensinamos tantas coisas, e eles ainda por cima pensam diferente de nós, pois como não, se eles são espíritos diferentes de nós, embora pertencentes todos à mesma árvore familiar. Mas precisamos lembrar-nos de que sentimentos como raiva, insatisfação, entre outros, são oriundos, podem ser muitos deles oriundos deste presente, desta existência, mas também muitos desses sentimentos estão ali a manifestar-se porque remontam a vidas anteriores e esses sentimentos também precisam de ser superados, também merecem a nossa atenção. Então, para isso importa que a criança e que o adolescente tenham sempre aquela visão correta, e não era só eles, era nós também, não é? Sobre a realidade e sobre o futuro de cada ser. Nós não somos, como eu disse, aqueles bonequinhos pequeninos que nascem amorosos, que para crescer, para se fazerem à vida, mas que um dia morrem. Nós já sabemos que não é assim, não é? Sabemos que existe a bênção da reencarnação, que permite lutarmos por mais nobres aspirações, ou seja, permite-nos envolver-nos novamente na aspiração de vamos lá ver se desta vez saímos melhores desta encarnação do que nas anteriores. Que isso é que vale a pena, não é? Que nos dá sentido à vida. E isso também nos permite fazer reconhecer com uma certa gratidão aqueles que nós somos filhos de Deus, não é? E que Ele realmente nos concedeu uma grande e valiosa oportunidade e que a nós nos compete traçá-la da melhor maneira, a nossa e a daqueles que nos foram entregues para nós lhes prestarmos cuidado durante o tal tempo determinado. Então, quando uma criança nasce, a primeira coisa que nós temos de ter em mente é que não temos ali naqueles corpinhos frágeis, a tal ingenuidade, aquela doçura apenas que nos encanta, não é? Porque o processo educativo de uma criança não começa a partir do momento em que a criança chega ao nosso mundo, ela começa muito antes, até quando nós começamos a trabalhar. E lembram-se de eu dizer que há bebés que rejeitam logo o leite materno, porque nós, sem darmos conta, já estamos nesse processo, até mesmo muito antes deles saírem de nós, não é? Deles reencarnarem efetivamente, deles nascerem efetivamente, porque já atrás existem outras coisas que nos ligam a eles. Não é por acaso que fomos... Aliás, é engraçado porque os filhos, diz o Espiritismo, são eles que nos escolhem. Ainda não tinha dito esse aspecto, mas são eles que, maioritariamente, quando têm condições para isso, obviamente, são eles que nos escolhem. E olhem que isso foi um dos motivos que me fez vir à associação há uns anos atrás, porque a minha filha era pequenina, andava na pré, e espontaneamente ela às vezes, corria para mim e dizia: ainda bem que eu te escolhi. E eu não percebia aquilo. Como é que um ser com 3 anos me vem dizer que foi ela que me escolheu? Quer dizer, isto não foi tudo por acaso, pensava eu na altura, não é? Mas isso foi um dos questionamentos que me fez vir até aqui buscar respostas. E depois encontrei mesmo no Espiritismo essa resposta, que grande parte das vezes são eles que nos escolhem, porque sabem que nós temos aquela carga suficiente para os conseguir ajudar, para os moldar, para os educar naquilo que eles sabem que também precisam, porque eles, antes de reencarnar, tomam essa consciência das suas necessidades, não é? Então ninguém ensina aos filhos, lembremos que ninguém ensina aos seus filhos apenas pela palavra. O que eu quero dizer com tudo isto é que nós também ensinamos por aquilo que somos. E muitas vezes, quando há incoerência da nossa parte entre aquilo que falamos e a maneira como agimos, eles percebem. Eles percebem muito bem. E também gostaria, antes de terminarmos, de chamar aqui a atenção para um outro aspecto. É algo que eu vejo hoje em dia. Não basta colocarmos a nossa criancinha num lugar de evangelização de uma religião qualquer. Porque se não houver
ao mesmo tempo, uma conversão dentro da própria família, isso não vai surtir efeito algum. A criança vai perceber que aquilo é só um sítio, é só algo para entreter, mas que não tem conexão com o lar. Ou seja, se não bate a bota com a perdigota, eles têm inteligência suficiente para ver logo isso. Minha mãe quer que eu seja assim, quer que eu vá ali, quer que eu aprenda sobre isto, mas depois ela, se for preciso, passa o tempo em casa, por exemplo, a ralhar com o pai, ou nem se falam, não é? Ou não cumpre com aquilo que ela quer tanto que eu aprenda, mas não são tolos. Também temos que ter atenção a isso, não é? Então, filhos criados, costuma-se dizer, são trabalhos dobrados. E eu hoje venho também dizer-vos que não tem necessariamente de ser assim. Nós temos nas nossas mãos a possibilidade de fazer a diferença, de marcarmos positivamente aqueles que nos foram entregues por Deus como os tais presentes, embora eles não nos pertençam, não é? E eu termino a palestra, agora, depois de um assunto tão sério, relegando essa responsabilidade, concordando com algo que uma senhora um dia perguntou a outra. Qual é o filho que te deu mais trabalho? E diz-lhe a outra, o filho da minha sogra. Sempre podemos dizer isto, não é? Podemos sempre dizer, não fui eu fiz tudo o que eu podia. E então relegamos para o outro. Mas no fundo, ou seja, quando estivermos do lado de lá, quando formos chamados à atenção, quando nos for mostrado todo o nosso papel, todo o nosso desempenho, não precisaremos que ninguém nos aponte o dedo, porque nós próprios cairemos em nós e teremos consciência suficiente para ver se erramos ou se cumprimos os nossos deveres. Não é? Então pensemos nisso.